Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ler diversos textos. Então eu convido que os irmãos continuem com as suas Bíblias abertas e acompanhem os textos que estaremos lendo no dia de hoje. Jó capítulo 1, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Olha só o que diz ali. Todos encontraram? Amém? Amém. Muito bem, diz assim. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Interessante o testemunho que a Bíblia dá desse homem justo, temente a Deus, evitava fazer o mal. Era um homem que tinha a integridade evidente e conhecida por todos. Vamos ver o capítulo, último capítulo, capítulo 42, versículos 5 e 6 de Jó. Diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Senhor nos abençoe e nos ajude, que o Teu Espírito Santo esteja tocando, Senhor, os nossos corações, que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Por que que um homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele no final do livro se arrependeu? Como que ele se arrependeu? No pó e na cinza. Ele estava arrependido no pó e na cinza. Por quê? Ele não era justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal, né? O próprio Deus deu testemunho disso a respeito dele, disse: olha, observaste o meu servo, que não há homem como ele, reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. E depois de todos os acontecimentos na vida de Jó, depois dele ser tocado pela mão de Deus, quando Deus permite que muitas coisas ruins aconteçam com ele, ele perde a família, ele perde os bens, ele perde os amigos. E no final Deus fala com ele, né? Tem alguns capítulos anteriores aqui, é Deus falando com ele. E Deus fala agora: eu falo e você ouve, e me responda se você puder responder. E Jó não podia responder. E daí, num dado momento, Jó se prostra e diz: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos, e por isso eu me arrependo. Essa questão do arrependimento é uma coisa muito complexa e muito mal entendida na Bíblia, né? Será que é fácil se arrepender? Se arrepender dos pecados é fácil. Se arrepender do mau caminho é fácil. E por que Jó tinha que se arrepender? A gente tem uma ideia, muitas vezes, que existem aqueles que cometeram pequenos pecados e tem aqueles que cometeram grandes pecados. E nós imaginamos que quem cometeu pequenos pecados é fácil de se arrepender e quem cometeu grandes pecados é mais difícil. Quando na realidade, aos olhos de Deus, como Deus é o parâmetro da santidade, qualquer pecado tem como consequência a morte. O salário do pecado é a morte. E aí independe do seu grau e do seu pensamento a respeito da intensidade do pecado. E por isso que Jó aqui se arrepende, porque quando ele se compara no parâmetro da santidade de Deus, ele percebe que ele é pecador. E a Bíblia diz que não existe justo, nenhum sequer.
Teve um indivíduo que tentou se arrepender e não conseguiu. Quem foi esse? Lembra-se? Hã? Esaú, né? Lembram da história dos gêmeos, né? Jacó e Esaú. Aquele que vendeu o seu direito de primogenitura, né? Ele trocou o seu direito, a sua bênção, por um prato de lentilhas. E lá no livro de Hebreus diz que ele buscou o arrependimento de ter rejeitado a bênção e buscou até com lágrimas e não conseguiu se arrepender. Tem gente que pensa assim, olha, quando eu ficar mais velho, quando eu estiver num leito, ali, num leito de enfermidade, ali eu busco o Senhor, ali eu me arrependo, pensando que o arrependimento é algo assim. Me arrependi. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente depende, para o arrependimento, do toque do Espírito Santo, né? E hoje nós vamos ver alguns casos de pessoas que buscaram se arrepender e não conseguiram se arrepender. E quando nós estamos vivendo a nossa vida, pensando, eu tenho tempo, Deus é misericordioso, Ele me dará mais tempo, nós não entendemos que o arrependimento é um mistério que se opera no coração do crente, daquele que crê, né? Daquele que chega a crer, e que é algo muito complexo diante do coração do Pai. Teve um médico que fez um experimento, né? Então ele trabalhava com pacientes terminais e ele pegou 1000 desses pacientes terminais e fez uma pesquisa com aqueles que se arrependeram dos seus pecados quando tinham a convicção de que estariam morrendo. Então eles se converteram naquele momento, se arrependeram, só que aconteceu algo, eles não morreram. Quando eles estavam quase morrendo, eles se convertem ao Senhor e confessam os seus pecados, mas Deus, na sua misericórdia, permite que esses 1000 vivam. E diz esse estudo que apenas alguns, 3 ou 4, destes 1000, depois que saíram da UTI, passaram a ter uma vida renovada e diferente. Porque aquele arrependimento no leito de morte não era verdadeiro. Era apenas o medo do que viria depois. E como eles não morreram, houve a possibilidade de testar como seria a vida deles depois. E aqueles que eram viciados continuaram a se viciar. Aqueles que eram adúlteros continuaram a adulterar. Aqueles que eram ateus rejeitaram então o Deus para o qual eles tinham se convertido naquele leito de morte. Porque não era algo sincero no coração deles. Nós vamos ver alguns casos de pessoas que reconheceram os seus pecados. Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 27. Êxodo, capítulo 9, versículo 27. O que aconteceu aqui em Êxodo era que Deus havia mandado... Êxodo, no capítulo 9, versículo 27. Ali era uma das pragas do Egito, né? Eram 10 que haviam assolado o Egito. E era a praga do granizo. Então começou a cair chuva de pedra, e relâmpago, e vendaval. As casas começaram a tremer. E dentro desse contexto, vamos ler um pouquinho antes, né? No versículo 23 diz assim:
Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam os céus em todas as direções. Houve uma tempestade de granizo como aquela em que o Egito, desde que este se tornou uma nação, nunca tinha visto. Em todo o Egito, granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente a terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: pequei. Dessa vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os irmãos estão percebendo? Diante da tempestade, diante do granizo, diante das árvores caindo, as casas tremendo, o vento soprando, naquele momento o faraó falou o quê? Pequei. Nós somos pecadores, o meu povo é pecador, o teu Deus é santo. Porque era um momento em que o faraó queria os benefícios da comunhão com Deus. Alguém aqui já passou por uma tempestade dessas? Eu e a minha mãe já passamos, né? Nós morávamos numa casinha assim que tremia quando passava o avião assim por cima. E deu um vendaval, e deu chuva de pedra, e começou a cair e tombar todas as casas ali no Uberaba, aqui perto. Lembra, dona Margarida? E a nossa casa firme lá, né? Só uma telhinha acho que caiu, né? E todas as casas literalmente viradas, de ponta cabeça, ao redor. E é uma coisa terrível. E o faraó, diante dessa situação, o que ele falou? Pequei. Foi sincero. Logo em seguida, quando acabou aquele problema, ele voltou a escravizar o povo de Deus e não deixou que o povo de Deus fosse embora do Egito. Diz a palavra de Deus que Deus endureceu o coração do faraó. Os irmãos sabem o que é endurecer o coração do faraó? Deus ele usa constantemente a cultura do povo ao qual ele está falando. E havia uma cultura no meio do Egito que era a seguinte: quando morria o faraó, eles embalsamavam, tiravam os órgãos internos, e a única coisa que ficava na múmia era o coração. Porque eles acreditavam que lá na outra vida, depois que fosse colocado o faraó lá no seu sarcófago, na outra vida havia uma balança, onde de um lado colocava o coração do faraó e do outro lado colocava a imagem de um Deus. E se o coração da pessoa que estivesse sendo pesado fosse mais pesado do que aquele Deus, aquela pessoa iria sofrer o que é equivalente para nós ao inferno. Mas se o coração fosse leve e a estátua, a imagem daquele Deus fosse pesada, aquela pessoa então iria para o equivalente ao nosso paraíso. E Deus usou isso dizendo assim que Deus, o quê? Endureceu o coração do faraó. Deus, uma das traduções possíveis é Deus pesou o coração do faraó, para mostrar que ele era culpado. E culpado por quê? Porque rejeitava Deus. Porque cada vez que alguém rejeita Deus, o seu coração fica mais duro e mais pesado. Coisa terrível é ouvir a voz de Deus e rejeitar a voz de Deus. Coisa terrível é ler a Bíblia e rejeitar a Bíblia.
Porque cada dia que você rejeita a Bíblia, o teu coração fica mais duro. Cada dia que você rejeita a Bíblia, principalmente quando Deus se manifesta, como se manifestou aqui no Egito, o coração fica mais duro, os olhos ficam mais cegos. E é por isso que aquele que constantemente rejeita, no final, terá dificuldade para se arrepender, que estará mais distanciado do Senhor. Um exemplo disso é Cafarnaum. Jesus morou em Cafarnaum, lembram? E o que Jesus falou? Jesus disse assim: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma tivessem se realizados os milagres que se operaram aqui, há muito teriam se convertido. Porque Jesus estava presente lá. E cada vez que você ouve a palavra e rejeita, cada vez que o Espírito Santo te toca e você rejeita, cada vez que você é convencido da palavra de Deus, mas você rejeita, o teu coração fica mais pesado e endurecido. Isso aconteceu no coração do faraó, que acabou, que depois veio mais uma praga. Vamos ler ali, né? Deus mandou os gafanhotos. No capítulo 10, versículo 16, diz assim: o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Imediatamente disse-lhe, o quê? Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda mais essa vez o meu pecado, e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim. A pessoa vive se arrependendo, né? Um pouquinho antes, pequei, me perdoe, o Deus de vocês é verdadeiro. Daí, quando passou a tempestade, ele endureceu. Daí vieram os gafanhotos e o que ele disse? Pequei contra o Senhor, ore por mim, me perdoe. E mais uma vez, logo em seguida, a pessoa continuou nos seus próprios caminhos. Que coisa terrível é não haver arrependimento genuíno e sincero no coração. Sabe que isso é uma coisa terrível, principalmente para filhos de pastor? Há quanto tempo os nossos filhos ouvem a palavra de Deus? Tá? Há quanto tempo? Quanto mais você recebe, maior é a sua responsabilidade diante de Deus. E mais difícil é um arrependimento postergado, deixado para depois. Tem gente que fala assim: eu vou curtir a vida. Quando estiver bem velhinho, eu me arrependo. E terrível coisa é fazer isso. Nós vamos abrir num outro caso, em Josué, no capítulo 7, versículo 20. Josué 7, 20. Nós estudamos isso recentemente, é o pecado de Acã, né? E para nós entendermos o que acontece aqui, é que no Antigo Testamento tinha pena de morte. Como existe nos Estados Unidos, existe em outros lugares, né, a pena de morte, a pessoa vai para o corredor da morte. E no Antigo Testamento, dependendo do pecado que a pessoa cometia, ela era condenada à morte. E a justiça se estabeleceria nela mesmo que ela se arrependesse. Mesmo que ela se arrependesse. Porque era uma questão estatal. E foi o que aconteceu com Acã. Os irmãos se lembram que era proibido pegar o anátema, né? E o Acã, ele viu uma capa babilônica lá em Jericó, ele viu ouro, ele viu prata, pegou tudo aquilo, levou para casa e enterrou na sua tenda, até que foi descoberto que ele tinha cometido pecado,
E isso que nós vamos ler agora a partir do versículo 19, diz assim: Então Josué, no capítulo 7, versículo 19, então Josué disse a Acã: Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa na Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. O que eu quero frisar está no versículo 20, quando Acã diz: pequei contra o Senhor. E é interessante o carinho com o qual Josué fala com Acã, né? Ele diz assim: meu filho, para a glória do Senhor, versículo 19, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. E ele disse: pequei. Mas, pena de morte, aquele homem, com tudo que ele tinha, o juízo se cumpre e eles são apedrejados. Alguns estudiosos dizem que Acã foi perdoado por Deus. Mas isso não tirou as consequências daquilo que ele fez. Alguns outros estudiosos dizem que Acã não foi perdoado e foi condenado eternamente pelo pecado que cometeu. Eu, particularmente, acredito que ele foi perdoado, porque diz assim no versículo 25, disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. Hoje implica em um dia. Me parece que a desgraça de Acã foi naquele dia, onde ele foi apedrejado com toda a sua família. Mas que depois, na eternidade, tendo ele se arrependido, pode ter sido salvo. Mas o importante nesse texto é que existem pessoas que vão passar por uma situação de morte, aonde quem fica como nós, não saberemos se a pessoa foi salva ou não. Existem pessoas que no estado terrível, na hora da morte, clamam, pedem, imploram ao Senhor por perdão dos pecados. Mas depois disso, eles não terão tempo para manifestar os frutos de um arrependimento sincero. E a gente fica pensando, ele disse que pecou e confessou seus pecados, mas não teve tempo para demonstrar isso. Lembram-se da história do médico que eu contei agora há pouco, né? Que muitos daqueles que sobreviveram a uma situação de quase morte, depois, mesmo tendo se arrependido no leito de morte, depois tiveram uma vida desgraçada e distanciada de Deus. A verdade é que a pior coisa é você esperar para o último momento, que você não sabe se haverá tempo e condições para o arrependimento que leve para a vida eterna. Existem pessoas que passam dessa vida urrando de medo e pavor, clamando
por misericórdia. E quem fica não sabe se houve tempo e condições de arrependimento sincero. Um outro caso interessante está em Números 22. Vamos ler Números 22. Todo mundo conhece a história de Balaão. Balaão era um profeta esquisito, um profeta que consultava a Deus, mas que também consultava os mágicos. E Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, e ele sabia que o povo de Deus era um povo abençoado, e que não haveria maldição para o povo de Deus, mas como ofereceram para ele dinheiro, riquezas, ele sentiu-se tentado em amaldiçoar o povo de Deus. Até que ele quase morreu, naquele episódio da mula, né? Ele foi repreendido por uma mula, e no capítulo 22, versículo 34, ele diz assim: Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Balaão foi um indivíduo que se arrependeu de algo que ia fazer, só que esse arrependimento fez com que ele fosse até aquele que queria pagar para amaldiçoar o povo de Deus e ensinasse a ele como fazer para que o povo fosse derrotado. Ele usou o seu conhecimento teológico para ensinar a amaldiçoar o povo de Deus. Ele próprio não amaldiçoou, mas ensinou os inimigos de Deus como fazer o povo se tornar maldito pelo pecado. Muito embora ele tenha se arrependido e dito: pequei, porque estava indo nesse caminho, mas se o Senhor me manda voltar, eu voltarei. Só que a artimanha dele foi a seguinte: eu não vou amaldiçoar, mas eu ensino alguém a fazer isso. É uma sutileza bem moderna, né? Eu não sujo as minhas mãos, mas eu ensino alguém para que a possa sujar. Será que o arrependimento de Balaão foi sincero? Pequei. Era um homem que vivia em duplicidade. Quando a gente olha lá no capítulo 24 de Números, diz assim: quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Ele era uma pessoa envolvida com Deus, envolvida com magia. Ela era uma pessoa envolvida com a profecia e envolvida também com as coisas pagãs, porque o objetivo dele era o lucro, em qualquer circunstância. E mesmo o seu arrependimento em relação ao pecado era um arrependimento falso. Vamos ver outro caso, 1 Samuel, capítulo 15. Em 1 Samuel, no capítulo 15, nós encontramos mais um que se arrependeu. O nome dele é Saul, capítulo 15, versículo 24. Quando Samuel repreende Saul, Samuel, no versículo 22, vamos ler a partir do 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício,
E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado, volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Saul tinha desobedecido a Deus. Ele achava que o sacrifício, que a religião, que os rituais eram mais importantes do que a obediência. E Samuel, ele diz uma coisa que é muito interessante, ele diz que a rebeldia, isto é, quando você se rebela contra Deus, contra a palavra de Deus, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, é a mesma coisa. Você que vive uma vida de rebeldia, essa rebeldia é equivalente à feitiçaria. E também diz assim, e a arrogância, o orgulho, como o mal da idolatria. Se você é rebelde e orgulhoso em relação à palavra de Deus, você é semelhante a um feiticeiro, você é semelhante a um idólatra. E quando Samuel fala isso para Saul, Saul diz assim, eu pequei, violei a ordem do Senhor, tive medo, eu imploro, perdoa o meu pecado. E Samuel foi embora, né? E Deus parou de se manifestar para Saul. E o que Saul fez? Será que ele estava arrependido mesmo? Vamos ler ali no capítulo 28, versículo 6. E vamos ver se ele estava arrependido, porque ele pediu com tanta intensidade o perdão, né? No capítulo 28, versículo 6, diz assim, ele consultou, 1 Samuel 28, 6, ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares, procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Será que Saul tinha se arrependido? A pessoa que tem o coração endurecido, a pessoa que tem o coração pesado, a pessoa que não ama genuinamente a Deus, a pessoa cujo arrependimento não é sincero, é só esperar um pouco. Como Deus não estava atendendo mais a Saul, ele disse, procurem uma pitonisa, procurem uma feiticeira, uma mulher que invoca espíritos, porque se Deus não me atende, a médium irá me atender. Os irmãos estão vendo que não é da boca para fora que se diz assim, olha, eu pequei. Quantos até aqui falaram, né? Eu pequei. Nós vimos ali o Faraó dizendo eu pequei. Nós vimos Balaão dizendo eu pequei. Nós vimos Saul dizendo eu pequei. Nós vimos Acã dizendo eu pequei, se bem que no caso de Acã, nós não sabemos o que houve com ele depois, só Deus o sabe. Quem sabe a gente encontra ele no céu, né? Só para eu saber, quantos aqui acham que ele foi salvo? E quantos aqui acham que ele se perdeu? Só os dois são otimistas, né? Os outros não querem se comprometer. É o que acontece quando a pessoa deixa para a última hora o seu arrependimento. Que a família sem saber. Não é verdade? Nós vamos
ver mais um caso que está lá em 2 Samuel 12, 12. 2 Samuel 12, 12. Esse caso aconteceu da seguinte forma. É 12, 13, na verdade. É 2 Samuel 12, 13. Aqui nós encontramos o caso de Davi. Davi tinha cometido adultério com Batseba, mulher do seu amigo, e tinha mandado Urias para o campo de batalha, onde Urias morreria. Então Davi tinha pecado, cometido o adultério e tinha cometido um homicídio. E estava bem tranquilo. Até que o profeta Natã chegou, teve que contar uma parábola para ele. E depois que Natã conta a parábola, Davi então diz o quê? No versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Será que o arrependimento de Davi foi sincero? Foi, né? Ele fez até o Salmo 51. Vamos ver o Salmo 51, que mostra o que é um arrependimento sincero, né? No Salmo 51, Davi está confessando o seu pecado. E ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por amor do por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo conheço as minhas transgressões, o meu pecado me persegue, contra ti, somente pequei. De modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas que a verdade esteja no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo, ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir um novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga a minha transgressão, cria em mim um coração puro, renova-me dentro de mim. Não me expulse da tua presença, não me retires o Espírito Santo, devolva-me a alegria da salvação. Olha o que é arrependimento. Lembra do arrependimento do faraó? Logo em seguida continuou do mesmo jeito. Lembra do arrependimento de Balaão? Logo em seguida foi consultar os magos. Lembra do arrependimento de Saul? Também foi consultar a mulher dos espíritos malignos. Lembram-se do arrependimento de Acã? A dúvida. Mas e o arrependimento de Davi? A diferença do arrependimento sincero e verdadeiro é que a pessoa que se arrepende, ela tem um coração quebrantado e contrito. E Davi, ele diz isso no versículo 17, ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Arrependimento não é religiosidade, arrependimento não é ritual, arrependimento não é um conjunto de frases e palavras vazias, mas arrependimento é dor na alma porque afrontou ao Deus vivo. Quando você peca contra Deus. Davi tinha pecado contra Urias, Davi tinha pecado contra Batseba, mas quando ele confessa o seu pecado, ele diz: contra ti somente pequei, e desejas que a verdade esteja
no íntimo do meu ser, porque todo pecado é contra Deus, porque afronta a santidade de Deus. Vamos ler lá em Mateus, no capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Mais um que disse, pequei, né? No versículo 3, a partir do versículo 3. Mateus 27, 3, diz assim, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa, a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Será que ele se arrependeu? Sentiu remorso, mas não se arrependeu. Sentiu o pecado correndo o seu interior, a sua alma, a sua consciência, o seu ser. Mas não achou lugar de arrependimento. Mesmo tendo vivido 3 anos ao lado de Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo com Jesus, vendo os milagres de Jesus, não conseguiu se arrepender. Seu coração se tornou duro e pesado, como o coração de Faraó. E finalmente, vamos lá para Lucas, no capítulo 15, versículo 21. Todos conhecem a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo foi para um lugar distante, gastou toda a herança do pai, foi obrigado a comer as bolotas do porco, ele desejava comer e se alimentar daquelas bolotas. E quando ele estava lá numa situação de pobreza absoluta, distanciado da casa do pai, ele resolve voltar. E diz a palavra de Deus que ele pega e ele praticamente decora um discurso que está no versículo 18 do capítulo 15. Ele diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E aquele rapaz, então, ele começou a andar, ele começou a caminhar no sentido da sua casa. Ele estava distante, passou pelos mais diferentes caminhos, e quando ele chega lá no alto da colina e vê a casa do seu pai, ele deve ter pensado, será que o pai me aceitará? Ele olha aquela casa onde ele cresceu, ele olha aquele quintal onde ele brincou, e ele pensa, será que meu pai me aceitará? Será que ele está vivo? Será que a minha mãe está viva? O meu irmão com o qual eu brinquei, o que será que se passou com ele? E eu fico imaginando aquele pai olhando pela janela, e ele vê aquele vulto lá longe, ele reconhece que é o filho dele, e aquele rapaz lá pensando, será que eu vou, será que eu não vou, meu pai não vai me perdoar, e quando ele já quer dar a volta e ir embora, aquele pai chega e o abraça, e o beija, e diz, meu filho, e ele diz para o pai, pai, pequei contra o Senhor,
já não sou digno de ser chamado seu filho. E antes que ele termine o discurso, aquele pai coloca a mão na boca daquele rapaz e diz, não, não fale isso. E ele manda vir os empregados trazer uma roupa, sandálias, um anel. Ele diz, esse é meu filho que estava morto, estava perdido. E agora está aqui. Tudo porque ele resolveu dizer, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Tem um escritor que fala que as pernas daquele pai que correu ao encontro do filho eram pernas de misericórdia. Os braços que abraçaram aquele filho eram braços de misericórdia. A boca que beijou aquele filho era uma boca misericordiosa. Porque quando há arrependimento sincero, o Pai, Ele nos recebe novamente na sua casa. Mas percebam que nem todos conseguem chegar ao arrependimento. O arrependimento é aquele momento em que o Espírito Santo toca o coração e que você, mais do que depressa, tem que dizer, sim, Senhor, sim, sim, eu quero. Eu quero. Porque quando você deixa para depois, pode acontecer o que aconteceu ao faraó. Pode acontecer o que aconteceu a Balaão. Pode acontecer o que aconteceu a Saul. Pode acontecer o que aconteceu a Acã. Mas conosco, que cremos e que temos o coração contrito, o Pai recebe, salva, liberta, transforma. Aquele que dá esse passo na direção dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque é o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Dependemos totalmente do Senhor, inclusive para o arrependimento, porque sem o Seu toque não há arrependimento. Sem o Teu chamado não há arrependimento. Sem a Tua eleição não há arrependimento. Por isso hoje, Senhor, abrimos o nosso coração a Ti. E se o Senhor, ó Deus, está tocando, está chamando, está falando, Senhor, há algum coração neste momento, que se encontre nesse coração lugar de arrependimento. Que jamais essa pessoa seja como Esaú, que buscou até as lágrimas, mas não conseguiu encontrar. Mas que hoje, Senhor, este momento, seja o dia de salvação, de restauração, de regeneração, de justificação, Senhor, para essa vida. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém.